Olá a todos, iniciando aqui a nossa terceira aula sobre a teoria dos jogos processuais penais. Vamos falar sobre interação processual, hipóteses acusatórias, hipóteses defensivas, tudo levando em consideração o melhor preparo do advogado criminalista, certo? Como você deve se preparar para os jogos, certo? Para a batalha. Vamos imaginar aqui um atleta olímpico, certo? Ele se prepara por anos para um grande evento. E naquele evento, ele se preparou por anos e anos para dar o melhor num único dia. E nós criminalistas, né, advogados, nós temos que nos preparar. A gente aprende, né, que o advogado é um eterno aprendiz, ele está sempre fazendo pós, cursos de extensões e etc. Está sempre se aperfeiçoando. É um eterno aprendiz, os estudos são eternos na nossa profissão, e é exatamente isso, você tem que sempre estar preparado. Né? E a gente falou muito sobre a interação processual. Eu falei aqui, citei exemplos, né? Diligências em delegacias, por exemplo, você tem que saber como agir, né? O delegado, o policial, a princípio, não é seu inimigo, certo? Ele está fazendo o trabalho dele, você está fazendo o seu. E você tem que fazer seu trabalho da melhor forma possível, dentro de todas as hipóteses possíveis, achar a melhor solução, certo? E aqui vamos falar sobre as hipóteses defensivas, na verdade, primeiramente sobre as hipóteses acusatórias e, consequentemente, as hipóteses defensivas. A gente tem que levar em consideração que acusar é muito mais fácil. Eu mesmo, na época de faculdade, eu fui estagiário do Ministério Público na área do Tribunal do Júri e digamos que realmente acusar é mais fácil. Você botar ali a imputação, imputar no artigo X, qualificadora X, dizer que o cara fez isso e aquilo, é muito fácil. Agora, se elaborar uma defesa é algo muito mais árduo, tá? Muito mais difícil, tá? Então tem que levar isso em consideração, que a carga para a defesa é mais difícil. Então vamos lá, vamos para o material. Interação processual. É necessário ter planejamento, assim como atletas olímpicos se preparam intensamente por anos para competir em um evento de destaque. A vida de advogado também demanda uma preparação dedicada e constante para alcançar o sucesso em sua carreira. Ambas as atividades envolvem um compromisso significativo com a excelência e a superação de desafios, né? Seria até aquela questão da virtude aristotélica, né? A excelência está no hábito. Então, se você estiver sempre estudando, sempre ativo, dentro da área da sua atuação, você vai estar preparado. A interação processual pode ter diversos fatores, até mesmo externos ao mundo jurídico. Por exemplo, em alguns lugares onde a violência começa a aumentar, o número de prisões preventivas no Poder Judiciário aumenta. Então, questão de interação processual, você vai ter que interagir com um promotor de justiça, com outro advogado, com um delegado. Isso aqui é de praxe, com um policial militar, com um policial civil. Mas, às vezes, fatores externos também influenciam. Então, eu dei um exemplo aqui. Um lugar, uma cidade, isso aí tem comprovações de estudos, você pode encontrar. Está aumentando a criminalidade, a organização criminosa está aumentando, o juiz começa a prender mais. Mais prisão preventiva, mais prisão temporária. Como assim? Fatores externos podem mudar o entendimento daquele juiz. Tá entendendo? O juiz ele estava mais garantista e depois não ficou mais garantista. Tá entendendo? Tem que levar em consideração que muitas vezes a mídia influencia até mesmo um processo criminal. A mídia influencia a delegacia. Por exemplo, tem um caso de homicídio. A investigação não está tão ativa ou está parada, mas aí vai para a mídia. Aí eles começam a investigar. Então, existem fatores externos que influenciam tudo. A gente não pode negar. A gente não pode
se atentar tão somente ao Código de Processo Penal. É isso que a gente vem falando. Não é só a lei. Existem fatores externos também. E agora vamos para a hipótese acusatória. Vem cá. Lá na fase investigativa, na fase ali inquisitorial, por exemplo, o delegado, né, ele tem a função, né, a função dele, é o trabalho dele, ele não é seu inimigo, colher informações de materialidade, autoria e circunstâncias. É o que ele vai fazer, é o trabalho dele. Beleza. E ele vai ter que trabalhar com as hipóteses acusatórias. Ele que inicia aqui. Tá? É ele que inicia. O Ministério Público vai acusar depois na fase processual. Beleza, também vai trabalhar com as hipóteses acusatórias. Então vamos voltar aqui para o material. Vamos lá. Hipóteses acusatórias. O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu um crime aqui? Quem foi o autor? Então o que aconteceu? Ele vai buscar a materialidade. Quem foi o autor? Ele quer a autoria. Quando? Né? Quando que isso aconteceu? Onde? O local do crime? Como aconteceu isso? Como? As circunstâncias? Com que meios foi empregado? Foi uma faca? Foi um tiro? Isso aqui vai ser avaliado pela polícia, o motivo. Teve dolo na conduta? Foi culposo? Quais foram as consequências? Qual a tipificação? Qual a pena? Então, isso aqui é o que o delegado vai fazer. Certo? E uma observação. Muitas vezes, tá? Pode parecer que não, mas para um advogado, é importante ele conhecer a cena do crime. É de extrema importância para um advogado que está envolvido em um caso criminal. Isso se deve a uma série de razões cruciais que impactam a defesa do cliente e o desenrolar do processo legal. Até porque pode ser que nessas hipóteses acusatórias venham lá, eles podem errar. Às vezes você ganha no erro do outro. Muitas vezes você ganha no erro do outro. Tá? Eu mesmo, recentemente, num processo de organização criminosa, consegui desbloquear contas de um cliente por, na minha visão, um erro do Ministério Público. Por um erro. Talvez eu percebi que se o Ministério Público agisse de outra forma, eu não ia conseguir êxito em desbloquear aquelas contas. Às vezes você ganha no erro do outro. Às vezes não, muitas vezes. Então você tem que buscar o erro do outro, não é o acerto. Esse é um mindset defensivo. E agora, levando em consideração as hipóteses defensivas, é que será criada as hipóteses acusatórias, é que você vai levar em consideração a hipótese defensiva, porém com uma narrativa distinta. Então, você vai ter que procurar onde está o erro aqui. Entendeu? Por que essa narrativa está errada sobre o que aconteceu, sobre a autoria. O que der para você sanar ali. Agora, claro, isso aqui a gente está falando da teoria dos jogos processuais penais, certo? É claro que isso aqui existe procedimentos, né? Existe o processo penal e você vai trabalhar com a lei, né? Para poder fazer a sua narrativa defensiva. Bom, a aula foi esta, espero ter ajudado o próximo. E bons estudos a todos e até a próxima aula.